Em vídeo anterior, nós falamos sobre a dificuldade em se definir o que é uma empresa familiar. Hoje vamos falar sobre 4 tipos de empresas familiares. Se você trabalha em empresa familiar, de qual tipo ela seria? Venha comigo. Eu sou o professor Alan Galvão, mestre em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, especialista em preparação sucessória familiar. E você está no meu canal Sucessão em Família. Seja muito bem-vindo. Você sabia que podemos classificar as empresas familiares em 4 tipos ou categorias? Agora eu vou apresentar para vocês 4 tipos de empresas familiares. No vídeo sobre as definições sobre o que seriam as empresas familiares, eu apresentei aos senhores diversas perspectivas de análise que são adotadas por pesquisadores e institutos de pesquisa, consultorias especializadas para tentar definir o que é uma empresa familiar. Entretanto, apesar da grande quantidade de definições, nós poderíamos classificar as empresas familiares em 4 tipos, 4 categorias, 4 classificações. Os 4 tipos são a empresa familiar tradicional, a empresa familiar de controle familiar, a empresa de administração familiar e as holdings. Ok? Vamos primeiro falar sobre as empresas familiares tradicionais, né? Ou a empresa familiar tradicional. É o primeiro tipo e é o mais comum, o mais tradicional. É uma sociedade geralmente iniciada e gerida pelos familiares fundadores, onde a tomada de decisão ela é geralmente centralizada, de modo que o controle, a propriedade e a administração são realizadas pela família, que obviamente influencia o negócio de todas as formas. Mas aqui é um controle mais absoluto. Percebam que é um tipo, podemos dizer, genérico, né? Onde praticamente tudo está dentro e pertence à família. Então, a definição, poderíamos dizer que é uma empresa fundada e gerida pela família, onde o controle, a propriedade e a administração estão centralizados. A tomada de decisão é predominantemente familiar e o negócio reflete diretamente os interesses e valores dessa família, certo? Então, o controle e a administração são familiares. A maioria das decisões estratégicas é influenciada pela família e é o modelo mais comum e flexível, porém apresenta muitos riscos, né, inclusive da falta de profissionalização. Depois vamos falar sobre a empresa de controle familiar. É a empresa em que a família exerce o controle da sociedade, ou seja, a propriedade da família, ok? E, consequentemente, as suas decisões estratégicas. Mas a administração ela pode ser exercida por outras pessoas. E é aqui que aparece a figura que a literatura denomina como o gestor profissional, né? E em um vídeo posterior, nós vamos tratar bastante, né, especificamente sobre esse profissional, sobre essa pessoa. Então, uma definição, poderíamos dizer que é o quê? Embora a família controle a empresa, ela pode optar por contratar um gestor para executar, né, e administrar o negócio. Então, os membros da família têm um controle, a propriedade e as decisões estratégicas, né? Então, as características básicas é o que? A família detém propriedade e controle, a administração ela é delegada a um profissional externo e a empresa é mais estruturada. Podemos dizer que, de alguma maneira, ela pode ser um pouco mais equilibrada, mas, obviamente, vai depender da qualidade do gestor. Ok? O terceiro tipo, nós podemos dizer que é a empresa de administração familiar. Observem agora a diferença. A empresa
é a empresa em que a propriedade não é necessariamente da família, ok? A família ela não tem a maioria do capital social, mas a administração e os cargos mais elevados são preenchidos por profissionais da mesma família, ok? Então a propriedade não é da família, necessariamente ou majoritariamente, mas a gestão, a execução, a gerência é de profissionais da mesma família. Então ela exerce influência direta sobre a estratégia e a cultura da empresa. Certo? Nesse tipo de empresa, a propriedade do negócio não precisa ser familiar. A família pode não ter a maioria do capital social, mas os cargos administrativos, os mais altos, são ocupados por membros da família que vão influenciar diretamente a cultura e a estratégia do negócio, ok? Então a propriedade ela pode ser diversificada, né? Não necessariamente familiar. E a família vai exercer poder e influência nos cargos de liderança. O foco é mais na gestão do que na propriedade. Percebam a diferença do tipo anterior. Ok? E por último, nós temos a holding, que é um tipo de empresa que pode ser familiar. As holdings, a grosso modo, elas podem ser divididas em duas categorias, né? De maneira muito, muito básica. Do tipo operacional, quando a empresa passa a ser sócia de outras empresas, ou do tipo patrimonial, quando os bens de uma família eles são transferidos para esse tipo de empresa, né, para você aumentar a segurança, facilitar a questão de herança, diminuir a incidência de determinados impostos, né, desnecessários. Então a holding, que pode ser familiar, é uma empresa criada para gerenciar e controlar outras empresas e ativos. Ela pode ser operacional ou patrimonial. Ok? Então ela pode atuar diretamente em outros negócios, possuindo ações e controlando empresas subsidiárias. E ela também, quando é patrimonial, ela organiza e protege o patrimônio, reduzindo impostos, simplificando a questão, inclusive, sucessória. Ok? O destaque que fazemos é que a holding ela pode facilitar a gestão do patrimônio e garantir a segurança jurídica e fiscal. Mas existem situações em que a holding não é recomendada. E esse é um assunto que é muito delicado, que exige muita análise e apresenta muitos riscos. Não é algo trivial para se tratar de maneira irresponsável, né? Ou falar faça ou não faça. Não é algo do tipo. Exige realmente uma especialização. E tem mais, vocês sabiam que existem 10 tipos de holding? Então, isso é só para reforçar que esse assunto ele demanda de fato muita análise. Uma análise muito mais profunda, um estudo qualitativo, avançado, e que tudo depende da natureza das operações das empresas da família, a idade dos gestores, a questão do patrimônio envolvido, a área de atuação das famílias, opera em território nacional, opera em território internacional, fora do país. Então, assim, por um momento basta que os senhores tenham em mente que as holdings existem. Tudo bem? Bem, eu espero que tenham aprendido um pouquinho mais sobre o assunto. Espero que queiram aprender mais, né? E eu gostaria de saber de qual tipo é a sua empresa familiar. Ou se a empresa que você trabalha, ela é de qual tipo? Você gostaria de comentar algo sobre esses tipos de empresa? Comenta aqui embaixo. E eu adoraria saber mais sobre as empresas familiares dos senhores, casos de família, histórias famosas que os senhores tenham conhecimento. E, senhores, em vídeos futuros nós vamos falar muito mais sobre esse assunto.
depois, a depender da repercussão e alcance deste e outros vídeos do canal, nós podemos pegar cada um desses tipos de empresa familiar e aprofundar muito mais. Então, bem, esse vídeo está chegando ao fim. Se você gostou, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like para que o YouTube entenda, né, que as pessoas estão gostando do conteúdo, ainda mais nesse início do canal. Clica no sininho para você receber a notificação, né, quando eu lançar novos vídeos. E comenta aqui embaixo de onde você é. É muito legal saber de onde os senhores me assistem. E eu vou adorar saber a opinião dos senhores, né? O que você achou desse vídeo? Gostou? Então vem aprender mais, vem aprender sobre a sucessão em família. Grande abraço, até mais.